Então, beleza, pessoal? Boa tarde. E agora já está gravando. A gente começar a nossa aula 7 aí com o assunto de busca em grafo. É o seguinte, na aula passada, a gente viu, nas duas aulas passadas, nós vimos os conceitos gerais de grafo, né? Aquele lista dos vértices, das arestas, a conexão, a questão de ser um par ordenado quando o grafo é direcionado, né? Porque ter uma aresta de U para V não significa que tenha de V para W, e é não ordenado quando o grafo é não direcionado. A gente viu a questão lá do Euler, lá, né? Barra Euler, que é quando inclui todas as arestas. A gente viu também do Hamilton, barra Hamilton, que é quando inclui todos os vértices, vi o caminho, que vai de um vértice até o outro, vi o ciclo, que é quando vai de um vértice e volta para o mesmo vértice, sem repetir vértice, né, tirando o primeiro, claro. A gente viu o circuito, que é quando sai de um vértice e volta para o mesmo vértice, sem repetir a aresta, né, e viu os problemas associados com isso. Só que acontece que a gente efetivamente não sabe fazer nada no grafo, né? A gente sabe construir o grafo, a gente não sabe fazer nada de útil nele. E é o assunto da aula de hoje. Então, depois que eu construir o grafo, eu começo a pesquisar nele, porque o que a gente viu até agora, que é lista, né? Os vários tipos de listas, vetores e árvore, é relativamente trivial. Agora, grafo, ele tem basicamente dois tipos de busca. Tem as variações, né? Mas são basicamente dois tipos de busca, que é o assunto da aula de hoje. Tá? Que a gente vai ver que a gente tem busca em largura e busca em profundidade. Tá? Mas vamos começar a ver isso porque que é interessante. Né? Porque no grafo aí a gente modela as relações e a gente tem que, em geral, sair de um lugar e ir para o outro. Tem que achar um caminho e tudo, e a gente faz isso através de busca. Tá? Para a gente saber se existe um caminho, a gente faz uma busca em grafo. Tá? Então, vamos lá. Os dois tipos que eu acabei de comentar, né? Busca em largura e busca em profundidade. Tá? E vamos começar com o busca em largura. O busca em largura é super sossegado, tá? Super, super sossegado mesmo. Ele fácil de ser implementado, assim, ele é cheio de vantagem, tá? Ele só tem um pouquinho a mais de gasto de memória, mas a gente vai discutir daqui a pouco. Mas qual que é a ideia da busca em largura? A ideia é que você vai partir de um vértice, então deixa eu voltar aqui para minha área de desenho aqui. A ideia é que você vai partir de um vértice. A qual vértice? O vértice que você quiser. É o vértice a partir de onde você vai começar a sua busca, tá? E aí, né, porque, assim, só para poder continuar aqui, não é igual a árvore, assim, que tem uma raiz, não, sabe? O vértice, eu escolho a partir de onde que eu quero começar a buscar. Tá? Então, esse que é o conceito aqui. Então, eu tenho um vértice. E aí, o que é a busca em largura? Eu vou procurar todo mundo que está em volta dele, tá? Os adjacentes, antes de procurar os que estão em volta desses que estão em volta. Aqui, ó. Aí depois esse. Então, eu vou sempre fazendo a busca, olha aí para você ver. Daqui a pouco eu vou até parar no Inhotim. Olha aí para você ver com minha arte contemporânea aqui. Mas a ideia é o seguinte: antes de passar para o cara que está na distância 2, eu tenho que ir em todo mundo da distância 1. Antes de passar para o cara que está na distância 3, eu tenho que ir em todo mundo da distância 2. E para eu ter ido na do 2, eu tenho que ter ido em todo mundo da distância 1. E a mesma coisa. Espera aí que eu já perdi a conta das linhas. Uma, duas, três, quatro. E aqui, ó, para poder chegar no 4, eu tenho que ter passado por todo mundo do 3, para chegar no 3, todo mundo do 2, para chegar no 2, todo mundo do 1. Tá? Então é por isso que a gente chama de busca em largura. Porque aí, ó, eu não vou chegar aqui antes de ter chegado aqui. Tá? Então, eu vou ir fazendo essa busca dessa forma aqui. Tá?
Então, olha só. Tá aqui o negócio que eu até falei, né? Que a busca em largura é um dos algoritmos mais simples, e realmente é. Só a gente pegar a ideia aqui do desenho que a gente vai ver que é realmente muito simples. E o seguinte, dado um grafo e um vértice S, esse S aqui, ó, vem de source, tá? Por isso que está escrito S aqui. Isso daqui é a fonte a partir de onde eu vou começar a buscar, tá? Então, assim, poderia ter outros aqui, ó, tá? Da mesma forma que tem outro aqui e tudo. Aí você vira e fala assim, e se a fonte for a partir de agora? Beleza, se a fonte é desse aqui, ó, então a largura vai ser a partir desse aqui, ó. Tá? Então, dentre os vários vértices do grafo, eu escolho um para ser a fonte. É a partir de onde eu vou fazer a minha busca, tá? Então, se eu tenho esse grafo aqui, ó, por exemplo, tá quase uma constelação, né? Eu posso resolver começar daqui, ó. Tá? Então, vamos supor que eu escolhi esse aqui para ser a minha fonte. Tá? Então, eu escolhi esse camarada aqui. Então, quem que está na distância 1 dele? Então, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Esse aqui é o único carinha que está na distância 1 dele. Aí depois, na distância 2. Aí na distância 2 dele, já inclui esses caras aqui, ó. Tá? Porque ele chegou aqui com 1, aqui com 2, aqui com 2, aqui com 2 e aqui com 2. E depois com 3, pega mais esse cara aqui. Tá? Agora, se eu tiver escolhido esse carinha aqui, por exemplo, tá? Então, vamos supor que agora eu escolhi esse cara aqui, ó. Então, quem que está na distância 1 dele? Está na distância 1 dele esse e esse. E quem que está na distância 2 dele? Agora, na distância 2 dele, já inclui esse cara, esse cara, esse cara aqui, ó. Tá vendo? Então, não tem ninguém na distância 3. Opa, obrigado, valeu. É esse aqui, ó. Isso. Perdi aqui o negócio. Esse aqui não. Tá bem que vocês estão atentos aí que eu vacilei aqui, ó. Verdade. Aqui, ó. Isso aqui na distância 1. Isso. Agora na distância 2. Esse. Isso. E não tem ninguém na distância 3. Beleza. Obrigado, viu, Sérgio? Então é o seguinte. Eu posso ter o mesmo grafo, tá? Porque vocês viram que eu não mudei o grafo. Mas as distâncias, elas variam conforme o nó que eu escolhi como sendo a minha fonte aqui. Tá? Então, para eu ter as distâncias aqui, eu tenho que ir pegando um por um, tá? E fazendo essa busca em largura aqui, tá? Inclusive tem algoritmo para isso, com nome bem legal que a gente vai ver depois. Mas a ideia é essa daqui, tá? Então, mudei a fonte, mudou os resultados. Que é isso que está escrito aqui, ó. Tá? Então, dado um grafo G e um vértice S, chamado de fonte, a busca em largura sistematicamente explora as arestas de G de maneira a visitar todos os vértices alcançáveis a partir de S. Por que todos alcançáveis? Por quê? Como eu vou fazendo a busca sempre em largura, então eu passei para a distância 1, todo mundo está na distância 2. Todo mundo está na distância 3, depois todo mundo na distância 4, todo mundo na distância 5 e por aí vai. Eu chego em todos os vértices, a menos que o vértice não esteja conectado aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, tá? Não é outro grafo não, é o mesmo grafo, só que esse grafo aqui, ele não está conexo, tá? Porque esse cara aqui não está conectado nesse. Então, o que que acontece? Mesmo eu tendo um grafo aqui, tá? Esse grafo faz parte desse grafo,
Não tem jeito de, a partir desse vértice, eu chegar nesses aqui. Mas se tivesse jeito, busca em largura, uma hora ia chegar. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Se eu executar a busca em largura, eu chego em todos os vértices. Se eu não chegar em algum vértice, é porque ele não é alcançável a partir daquele vértice de origem. Tá? O fato de ele não ser alcançado a partir de um vértice não significa que ele não seja alcançado a partir de outro. Claro, né? Por duas razões. Primeiro, porque ele pode estar desconectado, igual está aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, esse vértice aqui é alcançável a partir desse e a partir desse, mas não é alcançável a partir de nenhum desses. E também porque o grafo pode ser direcionado. Então, um grafo direcionado, ele faz com que alguns vértices sejam alcançáveis a partir de uns e não de outros. Tipo isso aqui, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O vértice 4, ele é alcançável a partir tanto dos vértices 1, 2 e 3, mas a partir do 4 eu não alcanço ninguém. Entendeu? Porque não existe ligação do 4 para o 3, tem do 3 para o 4. Não existe do 4 para o 1, tem do 1 para o 4. E não tem do 4 para o 2, tem do 2 para o 4. Tá? Então, quando o vértice é direcionado também, é o mesmo esquema. Tá? Se o vértice é alcançável, busca em largura e chega nele. Entenderam a ideia? Então tá bom. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Essa busca é dita em largura porque ela expande a fronteira entre os vértices conhecidos e desconhecidos de uma forma uniforme ao longo da fronteira. Esse uniforme é por quê? Ele só vai para o 2 depois que ele passou por todos do 1. Ele só vai para o 3 depois que ele passou por todos do 2. Tá? Então não é assim, ele foi pro 3, aí voltou pro 2, aí voltou pro 1, aí foi pro 2, aí foi pro 3, voltou pro 2, não tem isso. Tá? O 2 só vem depois do 1. O 3 só vem depois do 2. O 4 só depois do 3. Tá? Ou seja, o algoritmo descobre todos os vértices com distância k de S antes de descobrir qualquer vértice de distância k mais 1. Foi o que eu acabei de falar. Beleza? E vamos lá. Para controlar a busca, né, porque eu começo a, a varrer, né? E aí eu tenho que dar um jeito de controlar, porque eu posso ter loop. Entendeu? Vamos supor que eu cheguei aqui, ó, e esse carinha tá ligado aqui também, ó. E esse carinha aqui tá ligado aqui também. Entendeu? Se eu não controlar aonde que eu já passei, é engraçado, o pessoal ficou offline aqui. Não, esse pessoal é só o Sérgio, mas tá bom. Depois ele volta aí. Ou não, né? Se eu não controlar onde eu estou passando, eu entro em loop. Então eu preciso dar um jeito de falar assim, olha, eu já passei por aqui. Tipo depurando os programas de vocês para quem não usa uma ferramenta de depuração adequada. Ao invés de colocar um breakpoint, você vai lá e coloca um printf. Passei por aqui. É assim que a gente depura quando a gente está começando a programar, né? Ou quando não está seguindo as dicas do professor. Mas vamos lá. Então você tem que colocar umas marcas para falar, olha, já passei aqui, hein? Então não é para eu vir aqui de novo, porque senão eu vou entrar em loop. E a gente faz isso com 3 cores. É claro que a gente está chamando de cor aqui para poder ficar visualmente fácil de entender, mas no código de você coloca a marcação que você quiser. O importante é que você tenha 3 marcas diferentes. Pô, mas toda hora fica aparecendo esse negócio de detectada perda de conexão aqui e não caiu nada. Mas vamos lá. Então eu tenho que ter 3 marcações diferentes. Uma cor branca, uma cinza e uma preta. Tá? Porque eu tenho 3 possíveis estados. O que é o estado? Pode ser. Essa conexão desse provedor aqui já foi boa.
tá? Mas foi boa num intervalo de tempo muito pequeno, chamado um contrato de 1 ano. Na hora que eu renovei, da noite pro dia, ficou terrível. É isso mesmo, para a gente aprender. Mas vamos lá. Então eu tenho 3 estados aqui possíveis. Um vértice branco é que ele nunca foi visitado. Eu tenho um vértice cinza, que ele já foi visitado, mas eu não visitei os adjacentes dele, tá? E o preto. O vértice preto é que eu já visitei, então ele já foi cinza, e eu já visitei os adjacentes dele. Tá bom? Então eu tenho essas três possíveis estados de um vértice. Nunca passei nele, branco. Passei nele, mas ainda não visitei os filhos dele, cinza. Filhos não, desculpe, filhos é com árvore. Passei nele, mas não visitei os nós adjacentes a ele, cinza. Passei nele e visitei os nós dos adjacentes, preto, tá? Essas informações pode colocar no item lista, não pode? Pode, dependendo da sua busca, mas a gente controla de maneira diferente. Tá? Tem uma estrutura bem adequada para a gente fazer isso aí. Mas vamos lá. Mas você pode colocar sim, não tem nenhum problema. Só que em geral, você coloca associado, sabe? Você não vai ficar poluindo o seu vértice com informação de cor, porque na verdade o vértice não tem cor. Ele tem cor só na hora que você está buscando. Então, em geral, você tem uma estrutura de dados associada a ele. Se você quiser colocar a própria informação do vértice, beleza, pode colocar. Mas não é obrigatório, não. Tá bom? Geralmente a gente faz um vetorzão e coloca nele, entendeu? Porque você está começando a busca. Então, se você está começando a busca, você já sabe quantos são os vértices. Então, você já cria um vetorzão, inicializa todo mundo de branco e vai fazendo aí sua arte. Tá? Mas vamos lá. Então, essas informações pode colocar no item lista? É o que eu acabei de falar. Pode. É o lugar mais adequado? Não. Por que que não é o lugar mais adequado? Não é o mais adequado porque a cor não é do vértice. A cor é utilizada enquanto você está fazendo busca. Então, ela não deveria fazer parte do seu grafo. Entendeu? Porque não é o seu grafo que é colorido. A cor é utilizada só durante a busca. Então, a informação da cor deveria ser guardada na busca, não no grafo. Tá? Então, pode? Pode. Deve? Não é o lugar mais adequado. Tá errado colocar lá? Não. Vamos ver o que o Iago está escrevendo ali. Vamos lá. Professor, fazendo uma comparação, essa busca é como se fosse aquelas ondas do lago. Inclusive na minha arte aqui, ó, tá? Dá até para a gente ver mais ou menos essa coisa aí. Só que você tem que entender um negócio aqui, Iago, é o seguinte, que já que você fez a comparação, né, da onda no lago lá e tudo, que faz todo sentido, mas ali realmente é onda, né? Então, o que que acontece? Elas costumam, se ela tiver a mesma frequência e o meio for o mesmo, consequentemente, a velocidade no meio é a mesma, né? Se o meio não mudou e a frequência é a mesma, então significa que elas são igualmente espaçadas, sabe? Aqui você tem que levar em consideração que a gente está contando o, o número de arestas. Então, ele é igualmente espaçado contando o número de arestas. Aí eu concordo com você. Mas no desenho, igual esse desenho artístico meu aqui, ó. Aqui, ó. O que que acontece? Eu posso começar aqui e se eu tentar fazer um negócio tipo do lago, dá errado, sabe? Aqui, ó, tá vendo? Mas, primeiro, porque eu desenho mal. E segundo, porque aqui a distância associada com o vértice é o número de arestas. E a distância associada com essa coisa aqui, ela tem a ver com o espaço euclidiano mesmo, né? Então, assim,
É possível você medir essa distância aqui, sabe? Com uma régua e tudo. Tá? Então, assim, dá para você fazer essa comparação que você está querendo com uma onda do lago, tá? Mas só toma cuidado, porque aqui, ó, esse carinha deveria ter entrado na primeira onda, tá vendo? Porque ele tá 1 de distância. Na verdade, eu esqueci de ligar, né? Mas, tá? E, no entanto, aqui no desenho não tá. Beleza? Mas entendeu a ideia, né? Beleza. Então, continuando aqui. Então, vamos lá. Aqui já falei das cores do vértice e tudo. E o algoritmo? Quando um vértice é visitado pela primeira vez, sua cor vira cinza. Né? Porque ele era branco, porque ele nunca tinha sido visitado, visitou pela primeira vez, virou cinza. Quando todos os vértices adjacentes a um cinza são visitados, ele vira preto. Então vamos lá. Faz de conta que a Virginia economizou uns slides aqui, tá? Nas transições, mas vamos lá. Então vamos imaginar que esse cara aqui começou todinho branco. E aí eu decidi que o meu vértice de origem, o meu source aqui, ou fonte, é o cara 1. Então o 1 ele está a que distância do 1? 0 de distância. Tá vendo? Aqui, ó, 0 de distância. Vai ver todos os slides, tá? É porque aqui, ó, vários aqui é transição, tá vendo? Aí pula num segundo. Aí vai ver todos os slides sim. Então, olha só, esse cara aqui está distância 1, tá? Qual que é a cor dele? A cor dele é cinza. Esse G aqui é de gray, tá? É porque não foi traduzido esse slide aqui. Esse G aqui, ó, tá? É de cinza, bom? Então a cor dele é cinza. Todo mundo aqui tá branquinho, tá? Porque eu não visitei ainda. E esse Q aqui é de queue, que é fila, tá? Porque também não está traduzido. Eu escrevi certo? Tenho quase certeza que escrevi certo. Deixa eu ver aqui. Escrevi. Então isso daqui é a fila, tá? Eu ia perguntar, né, mas acabou que nem precisa perguntar porque já está aqui a resposta. Qual que é a estrutura de dados mais adequada para representar uma busca em largura? É fila. Tá escrito aqui, fila. Tá? E esse cara aqui é o antecessor dele, tá? Ou predecessor dele. Vem antes dele. Então vamos lá, um aqui. Então comecei dele. Próximo. Passei para o 2, tá? E passei para o 4. Porque aqui, ó, o 2 é adjacente ao 1 e o 4 é adjacente ao 1. Tá? Então, olha só. Qual que é a distância até o 2? A distância até o 2 é um só, né? Porque eu só venho para cá. E qual que é a distância até o 4? Um só. Quem que é o predecessor do 2? É o 1? Quem que é o predecessor do 4? É o 1, tá? Que é o carinha que vem antes. É porque isso aqui, ó, acho que está nos slides lá para frente, mas isso aqui é o predecessor, tá? Eu acho que não tinha esse símbolo aqui antes explicando não, né? Não, realmente não tem não, mas eu estou explicando para vocês agora. Isso aqui é o cara que vem antes, tá? O predecessor. O 1, como ele já visitou os filhos dele, aqui ó, filhos não, os adjacentes dele, que é o 2 e o 4, ele virou preto. Aqui ó, tá? E olha só o que ele fez. Como ele visitou um, os adjacentes dele não são o 2 e o 4, então olha só, a fila agora tem 2 e 4. Então ele vai começar a explorar os adjacentes do 2 agora. Tá? Porque na fila tá aqui, ó, 2. Então ele vai tirar o 2 da fila e vai começar a explorar a partir do 2. Então olha só, tirou o 2 da fila. Quem que é o adjacente do 2? É o 3. Então tá aqui, ó. Aí lembrando que a gente começou a partir do 1, né? Então o 3 está numa distância 2 a partir do 1. O predecessor do 3 é o 2. O 2, como eu já visitei os adjacentes dele,
ele já ficou preto, tá? E o seguinte, eu vim nele pela primeira vez, não é? Eu não terminei os adjacentes dele, então eu taquei ele aqui na fila. Agora o que eu vou fazer? Vou arrancar o 4 da fila e vou começar a processar o 4. Então, olha só, o 4 aqui, ó. Quais são os adjacentes do 4? É o 5 e o 6, não é? Observa que o seguinte, antes de mexer no 3, essa legenda aqui está errado, tá? Antes de mexer no 3, ele tem que mexer no 4, porque a fila aqui, ó, a fila era 4 depois 3. Tá? Então aqui, ó, antes de mexer no 3, ele vai mexer no 4. Quem que são os adjacentes do 4? O 5 e o 6. Então ele tacou aqui na fila, ó, 5 e 6. Aí o 4. O 4 tá a distância 1, porque ele já estava na distância, né? A distância não cresce, tá? Então, a distância só diminui, porque ela parte de infinito e depois ela vai diminuindo. Então, a distância nunca cresce. Então, aqui, ó, o 4 está à distância 1 do 1. Quem que é o predecessor do 4? É o 1. O 4 ficou preto porque eu já fui nos adjacentes dele. Então, eu já fui no 5 e no 6, o 4 ficou preto e ele já colocou na fila o 5 e 6. Agora, o que ele vai fazer? Agora ele vai processar o 3 aqui, ó. Aí ele vai tirar o 3, tá? Ah, só que aqui comeu mais slide ainda, mas vamos lá. É porque vai finalizar aqui, ó. O que o 3 vai fazer? O 3 ele não vai acrescentar em nada, tá? Por quê? O 3 não tem adjacente, então ele não põe ninguém aqui, tá? A distância do 3 já está determinada, ela nunca aumenta. O predecessor do 3 já está determinado, é o 2. Como ele não tem adjacente, que ele está cinza, ele vai virar preto. Tá? Então, o próximo passo é esse 3 virar preto aqui. Então, ele arrancou daqui. Tá? Vamos fazer uma linha aqui para a gente ir executando na mão aqui, já que não tem o negócio feito aqui. Tá? Então, a gente está executando agora na mão. Tirei o 3, ele virou preto. Mas podia ser sem colorir o número, né? Mas ele virou preto. Beleza. Aí o que ele vai fazer agora? Vai pegar o 5 da fila. Quando ele chegar aqui no 5 da fila, olha só, a distância dele já está determinada, o predecessor dele já está determinado, ele não tem adjacente, porque o adjacente do 5 é o 6. Tá vendo? Aqui, ó. Só que acontece que o 6 não é branco mais. Então, como o 6 não é branco mais, ele não entra aqui na fila. Tá? Por isso que ele já está colorido aqui. Então, ele não põe um cara na fila que não seja branco. Então, como o 6 não é branco, ele não põe. Então, como ele não tem adjacente, porque o único adjacente dele, do 5, é o 4 e o 6, e eles não são brancos, ele não põe, e o 5 agora vira preto. Pegou o 6. O que o 6 vai fazer? Opa, preto. E o que o 6 vai fazer agora? 6 tem adjacente? Os adjacentes do 6 são 4 e 5, mas nenhum deles é branco. Todos os dois são pretos nesse momento. Tá? Então ele não acrescenta ninguém aqui. A distância do 6 já é 2. O predecessor do 6 já é o 4. E ele, que era cinza, virou preto. E acabou, lista vazia. Terminou meu algoritmo. Todo mundo entendeu? A única coisa que eu fiz aqui foi acabar de fazer os slides na mão, tá? Mostrando para você o passo a passo. É porque não tem mais alteração aqui, tirando as cores, entendeu? Então vamos lá. Então é só fazer um if para ver se é branco adjacente. É o seguinte, se ele for branco, você põe na lista. Se ele não for branco, você não põe. Na lista não, na fila. Tá?
Você só coloca nessa fila aqui, ó, se ele for branco. Porque se ele não for branco e você colocar na fila, você entra em loop, né? Entendeu? Imagina se na hora que eu chegasse aqui no 5, eu colocasse nele também o 4 e o 6. Entendeu? Ele entrou em loop, porque o 4 eu já tinha processado. Tá? Então eu só coloco os caras que eu nunca fui, que é o branco. O que o preto quer dizer? O preto quer dizer que todos os adjacentes dele já foram visitados. Vamos ver o que o Eric escreveu aqui. Mas no momento que ele identifica o dado que ele está procurando, ele não continua, né? Então, aqui é o seguinte, o Eric, eu estou te mostrando o algoritmo de busca em largura geral e genérico, entendeu? Que preenche essa estrutura aqui, ó. O que essa estrutura tem quando depois está todo mundo preto aqui, tá? Você vai saber todos os vértices que são alcançáveis, você vai saber o caminho e vai saber a distância. Entendeu? Porque olha só para você poder entender como que a gente calcula aqui o caminho. Aqui eu não estou procurando um cara em específico, mas eu concordo com o que você escreveu, tá? Aqui é só um algoritmo geral e genérico que te dá toda a informação. Mas se você estiver procurando um cara, na hora que você achou, acabou, tá? Mas olha só, isso aqui te dá o caminho também. Imagina o seguinte, eu quero saber qual que é o caminho do 1 para o 6. Então eu venho aqui e falo, olha, o 6 está na distância 2. Quem que é o anterior do 6? É o 4. Aí eu venho aqui no 4. O 4 está à distância 1, tá vendo? Claro que tem que ser, né? Porque se o anterior do... Se o 6 é 2 e o anterior do 6 é o 4, então o 4 é a distância 1. E quem que é o anterior, né, o predecessor do 4? É 1. Entendeu? Então, só navegando aqui, ó, eu consigo saber o caminho. Entendeu? Então aqui, ó, ele me dá a informação completona. Eu sei o caminho do 1 para qualquer outro vértice. E a distância do 1 para qualquer outro vértice. Se tivesse um cara aqui que não era alcançável, por exemplo, o 7 aqui, ó, tá? Faz de conta que o 7 faz parte do grafo, mas não tem aresta nele aqui. Então ele estaria aqui, ó. Então, estaria com a marcação de infinito, porque ele não é alcançável a partir do 1. Ele não teria predecessor e a cor dele continuaria branco. Tá? Agora, se realmente você estiver procurando um cara em específico, vamos supor que eu estou caçando 4. Aí, beleza. Eu fui aqui pro 2. Aí depois fui pro 4. Achei. Beleza, parei. Aí eu concordo com você. Se eu estiver caçando um cara só, não precisa ir até o final, não. Vai até você achar ele. Ok? Então vamos lá. Aqui outro exemplo, né? Não, outro exemplo não. É a árvore formada a partir disso aqui, tá? Porque do 1 vai para o 2 e vai para o 4, do 2 vai para o 3, do 4 vai para o 5 e vai para o 6. É isso aqui, né? É isso aqui de trás para frente, tá? Então, a árvore de busca, a partir do 1. Esse aqui é a origem, tá? Source. É a minha árvore de busca. Vamos lá. Caminho mais curto. Seja sigma, SV, então a partir de um source até um vértice que eu estou interessado, isso aqui é sigma a distância. Então, seja sigma a distância do vértice V a partir do vértice S. Então, é isso aqui, ó. É como se aqui fosse sigma de 0 V, tá? Então, porque de 0 não, desculpa, do 1. Isso aqui é sigma de 1, tá? Porque aqui tem a distância de todos os vértices a partir do vértice 1, tá? Então, vamos lá.
Então, seja sigma a distância do vértice V a partir do vértice S, sendo a distância o menor número de arestas, tá? Então, menor número de arestas, em qualquer caminho do grafo com origem em S e destino em V. A busca em largura resolve o problema do caminho mais curto, tá? Desde que aqui a gente esteja falando em número de arestas, tá? Então aqui, ó, não tem a ver com o custo da aresta, não. O custo da aresta é outros 500, que tem a ver com esses caras aqui, ó, tá? Então, eu não estou interessado em custo, não. É só em contar arestas. Então, a busca em largura resolve o problema do caminho mais curto entre dois vértices. Nesse caso, o desempenho do algoritmo é melhor que o algoritmo de Dijkstra e de Floyd. Tá? Que a gente vai ver esses algoritmos aqui. Tranquilo? Se é o seguinte, se eu só estou interessado em contar as arestas para saber quantas arestas eu tenho que seguir, busca e largura é o melhor. E pronto, acabou. Agora, a aresta tem custo? Aí tem que tomar cuidado. Aí a gente tem outros algoritmos. Porque olha só, vamos fazer aqui uma arte aqui. Continuando o nosso inhotinho aqui. Olha só. Para eu poder sair desse cara aqui, ó, sair desse cara e chegar nesse cara, é preferível eu pegar esse caminho aqui, ó. Tá? Porque esse caminho aqui tem custo 4, enquanto esse caminho aqui tem custo 7. Tá bom? Só que isso aqui, ó, não é com busca em largura. Isso aqui é outro algoritmo, tá? Que nós vamos ver para frente. Cenas do próximo capítulo. Mas todo mundo entendeu que o algoritmo de busca em largura me dá o menor caminho se eu estiver contando arestas? E isso aqui é um exemplo que ele falha, porque aqui eu não estou contando arestas, aqui eu estou analisando o custo da aresta. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Ó, beleza. Então vamos lá. Outra situação que busca em largura pode ser utilizada é quando a gente tem um grafo infinito. Eu vim fazer um grafo infinito, que raio de trem é esse? Você não tem memória infinita, como é que você tem um grafo infinito? É porque é o seguinte, cada vez que você chega num vértice, você pode ter que tomar uma decisão que te leva exatamente a um estado anterior que você tinha. E aí, com isso, ele fica infinito. Então, eu vim fazer, eu peguei para a esquerda. Na hora que eu peguei para a esquerda, eu fui para um determinado estado. Só que esse estado era o mesmo que eu tinha 2 rodadas atrás, por exemplo. Aí eu fui e peguei para a esquerda de novo. Na hora que eu peguei para a esquerda, é a mesma coisa que eu tinha na rodada anterior. Aí eu peguei para a esquerda de novo. Aí é a mesma coisa que eu tenho agora. Então eu acabo caindo num ramo infinito. Tá? Então, mesmo que eu não tenha o grafo completo, tá? Que eu esteja construindo o meu grafo, a minha tomada de decisão, quando eu viro e falo assim, eu vou para a esquerda, vou para a direita, vou para não sei aonde, entendeu? Aquilo dali pode gerar um estado no meu jogo, se eu estiver falando de jogo, né? Que já tenha acontecido antes. Então, se eu cheguei num estado que já aconteceu antes e eu tomo a mesma decisão, eu entro em loop. Tá? Então, com busca em largura eu não tenho esse problema. Porque em busca em largura, antes de eu repetir, né? Porque a repetição vai estar num estado mais para frente do que os anteriores, que eu já visitei. Tá? Então, a busca em largura ela ajuda também aí quando a gente tem um grafo infinito. Tá bom? Mas é só curiosidade isso aqui. Não tem nada que a gente vai fazer aqui no Caltech que vai gerar um grafo infinito, não. Mas quem continuar se aventurando aí pelos ramos da computação e da informática, aí certamente vai trombar com isso aqui na hora que estiver fazendo uma disciplina de grafos, uma disciplina de inteligência artificial, tá? Aí vai trombar com esse cara aqui. Mas aqui no Caltech não. Então,
aqui para a gente é uma curiosidade, por enquanto. Tá? Então vamos lá. Agora vamos falar de busca em profundidade. A busca em profundidade, ela vai fazer o seguinte. Cara, ela vai para frente até ela bater numa folha. Numa folha não, porque não é árvore, né? Mas até ela chegar num lugar que não tem mais para onde ela ir. Aí ela volta. Por isso que ela chama em profundidade. Então a busca em profundidade seria tipo isso aqui, ó. Ah, eu cheguei e vim para cá. Antes de voltar e vir para cá, eu venho para cá. Aí beleza, bati nesse aqui, não tem mais o que fazer, aí eu volto e venho para cá. Então a busca em profundidade ela vai e bate lá numa folha, vamos dizer assim, né? Só para a gente fazer uma analogia com a árvore, tá? Não é árvore, mas para ficar fácil de entender. Eu vou chegar em algum vértice ali que não tem mais o que fazer a não ser voltar. E isso é que busca em profundidade dá pra gente. Enquanto a busca em largura, eu garantidamente só passo para o nível K quando eu tiver visitado todos do K-1, o busca em profundidade tem nada disso. Você vai lá, 1, 2, 3, pai, volta pro 2, 3, 4, 5, aí volta do 5 pro 3, 3 pro 4, 5, 6, aí volta lá pro 1, 2, 3, entendeu? Não tem garantia, não. Tá? Então, é isso que a gente tem em mente aqui agora, que agora eu vou até onde não der mais. Quando não der é que eu volto. Então, na busca em profundidade, as arestas são exploradas a partir do vértice mais recente visitado. Então, olha só, se eu sair daqui, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Se eu sair daqui e vim para cá, quando eu cheguei aqui, esse aqui não é o mais recente? Então, ele vai a partir daqui. Ah, veio para cá. Ah, esse aqui é o mais recente. Então, ele vem para cá. Ah, esse é o mais recente. Beleza. Ah, não tem como vir mais não? Então, volta. Ah, tem outro caminho? Ah, então eu venho para cá. Beleza. Ah, não tem mais não? Então eu volto. Ah, não tem mais não? Então eu volto. Ah, não tem mais não? Então eu volto. Ah, beleza. Então agora eu venho para cá. Tá? Então é sempre com relação ao mais recente. Da mesma forma que a busca em largura, sempre que um vértice V é descoberto durante a busca, peraí, que eu perdi a frase aqui, né? Na verdade eu perdi a- o jeito de falar aqui, né? Então vamos lá. Da mesma forma que a busca em largura, sempre que um vértice V é descoberto durante a busca na lista de adjacência de um outro vértice já visitado U, a busca em profundidade, tá? Isso aqui é Deep First Search, memoriza esse evento ao definir o predecessor. Então, aquela explicação que não estava lá atrás, que eu dei ela, é essa frase aqui, ó. Isso aqui é o predecessor. Tá? Deixa eu trocar de cor aqui, porque fica misturando com... Opa! Então, o predecessor, tá? Que eu tinha falado lá atrás, é esse símbolo aqui. E, né? Isso indica o predecessor, tá bom? E vamos lá. Diferentemente da busca em largura, cujo grafo predecessor forma uma árvore, o grafo predecessor da busca em profundidade pode ser uma floresta. Tá? Se a gente voltar no nosso desenho aqui, ó, todos os vértices alcançáveis a partir de S formam uma árvore. Na busca em profundidade, não, eu posso ter uma floresta. Tá? Porque aí eu vou voltando, aí pronto, tem outra origem. Tá? Aí eu continuo e aí me dá outra árvore. E quando eu tenho mais de uma árvore, eu tenho uma floresta. Tá? Então, na busca em largura, garantidamente a partir de uma origem, todos os vértices alcançáveis a partir dele formam uma árvore. Aqui não, aqui eu posso ter uma floresta. Tá? Então eu posso ter mais de uma árvore. Agora vamos lá. Grafo predecessor. Tá? Isso aqui são as definições do negócio que não estavam lá atrás, mas eu acabei não entendeu direito a busca em profundidade. Vai ter um exemplo aqui mais para frente e a gente continua. Tá? Mas a busca em profundidade é tipo isso aqui. Ó. Deixa eu fazer um desenho todo.
Faz de conta que é esse grafo aqui, tá bom? E aí o seguinte, eu decidi que eu quero começar daqui. Decisão minha. Comecei daqui. Qual que é o próximo? Sei lá, depende qual que eu vou escolher, né? Mas faz de conta que o próximo é esse aqui. Ah, beleza. Então o próximo é esse aqui, ó. Tem jeito de ir mais para frente? Não tem. Então se não tem jeito, eu vou voltar. Aí voltei para cá. Aí eu decidi qual que é o próximo. Ah, sei lá, faz de conta que eu escolhi esse aqui, porque eu tenho duas opções, né? Então eu escolhi esse aqui. Beleza, vim para cá. Aí na hora que chegou aqui, se fosse busca em largura, eu não teria que voltar aqui, mas aqui não, ó, porque eu acabei de visitar esse é o mais novo. Aí eu decidi, agora eu vou pegar para cá, beleza, peguei para cá. Tem jeito de ir mais para frente? Não, então voltei aqui. Aí agora eu decidi que eu quero vir para cá. Beleza, vim. Eu vou voltar para cá para visitar esse? Não, não vou não. Eu vou no próximo desse aqui, então eu vim para cá, ó. Olha só, como é que eu estou aprofundando. Aí chegou aqui, ele tem próximo? Tem. Aí ele aqui, ó. Tá vendo? Então é o seguinte, eu cheguei nesse carinha aqui, ó. Deixa eu trocar de cor. Eu cheguei nesse carinha aqui através daqui, ó. Sendo que existia um caminho aqui, que eu teria achado em busca em largura. Mas como eu peguei em profundidade, eu acabei chegando nesse cara por esse caminho aqui. Mas e o outro que não foi visitado? Vai ficar sem ser visitado? Não, ué, eu não terminei ainda não. Então é o seguinte, cheguei aqui. Tem aonde ir? Não, porque esse cara aqui já está laranja. Aí ele voltou. Aí voltou, veio para cá. Pronto, visitou. Não fica sem visitar, não. Se ele é alcançável, ele vai ser visitado. Eu só estou te falando é que você pode achar um caminho que não necessariamente é o mais curto. Largura não seria melhor? Não, não tem essa de melhor. Se largura fosse sempre o melhor, você só precisava aprender largura. São dois algoritmos diferentes. O largura te dá uma possibilidade, tá? Agora, o profundidade te dá outra. Vamos supor, tá? Vamos supor que a sua melhor solução fosse essa daqui. Faz de conta que você está buscando uma solução num jogo, tá? E a sua melhor solução é essa aqui, ó. Faz de conta, tá? Só para ilustrar que não tem algoritmo melhor. O que que ia acontecer? Com busca em largura, eu ia fazer isso, depois ia fazer isso, depois eu ia fazer isso, para então chegar na minha solução. Concorda? Porque aqui, ó, distância 0, distância 1, distância 2. Tá? Então, eu tive que fazer todo esse passeio aqui. Mas a minha solução está aqui. Dependendo do que eu fizer na busca em profundidade, eu chego na solução bem mais rápido. Entendeu? Porque eu não tive que passear nessa galerinha aqui antes. Então, você consegue garantir algumas coisas. Tipo, você consegue garantir que na busca em largura, se você estiver contando vértice, você acha o menor caminho. Contando vértice, não, contando aresta. Você acha o menor caminho. Mas, se a melhor solução, ela não necessariamente ela está mais próxima daqui, pode ser que em busca em profundidade você chegue nela primeiro. Tá? Então, assim, não tem melhor, não. Cada caso é um caso. E você vai decidir qual dos dois que você quer aplicar. Tá bom? Mas entendeu, né? Tipo assim, com esse exemplo amarelinho aqui, deu para entender que eu posso chegar aqui mais rápido pela busca em profundidade do que em largura, né?
Beleza. Se, por exemplo, se eu começo daqui e tomo a decisão que eu sempre vou para o mais à direita primeiro, eu chego nele, porque olha só, ó, pra você ver aqui rapidinho. Comecei daqui. Quem que é o mais à direita dele? Assumindo que essa aqui é a cara dele, né, para facilitar a nossa vida. O mais à direita é para cá, então ele veio para cá. Aí na hora que chegou aqui, quem que é o mais à direita? Esse. Aí veio para cá. Aí voltou. Agora veio para cá. Pronto aí, tá vendo? Rapidinho chegou na solução. Sendo que lá no busca em largura, eu ia vir nesse, depois ia nesse, depois ia nesse, depois ia nesse, para depois vir nesse e achar. Então vamos voltar aqui. Isso aqui é aquela explicação que estava lá atrás, tá bom? Só que aqui tá mais formal. Branco, cinza, preto, a questão do predecessor. Então todas essas coisas que estavam aqui antes no desenho, que eu acabei explicando, tá escrito bonito aqui, ó. Né? Vamos supor que você está fazendo um artigo, quer escrever lindão, você coloca essa nomenclatura aqui. Mas é essa explicação toda que eu falei aqui atrás. Então vamos lá. Continuando aqui com a nossa busca em profundidade. Além de construir uma floresta, a busca em profundidade ela marca cada vértice com um timestamp. E ela tem dois timestamps. Então, além dela tacar um timestamp, ela taca não só um timestamp, são dois timestamps. E aí, o que são esses dois timestamps aqui? Um é o seguinte, é a hora que eu cheguei no vértice. Cheguei, pá! É a hora que eu cheguei. Ah, voltei nele porque eu já terminei os filhos. Plim! Coloco outro timestamp. Então, cada vértice tem dois timestamps. E isso aqui que está escrito de maneira bem difícil, eu vou explicar para vocês de maneira fácil aqui. O que ele está falando? Que a distância, né, o timestamp, quando eu chego, tá, ou finalizo ele, tem que ser de 1, né, 1, 2, 3, pá, até no máximo 2 vezes o número do vértice. Por quê? Porque o meu pior caso, tá? O meu pior caso é quando eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é meu pior caso. Tá todo mundo em linha. Porque olha só, comecei aqui, 1, beleza. Aí vim para cá, 2. Aí vim para cá, 3. Aí vim para cá, 4. Aí vim para cá, 5. Aí vim para cá, 6. Eu deixei ele no 7. Deixei ele no 8. Deixei ele no 9. Deixei ele no 10. Deixei ele no 11. Deixei ele no 12. Tá? Então, o meu pior caso é quando os caras estão tudo um na frente do outro. Porque eu só termino ele depois que eu já voltei de todo mundo. Então, é isso que está escrito aqui, ó, nessa primeira bolinha, tá? Que o timestamp de entrada e de saída, garantidamente, ele está entre 1 e 2 vezes o número de vértices. É isso que está escrito nessa primeira bolinha. Não, não tem a ver com largura aqui não, Alexandre. Aqui eu estou explicando profundidade ainda. Aqui eu estou falando que no algoritmo de busca em profundidade eu tenho dois timestamps. Tem o timestamp quando eu chego e tem o timestamp quando eu deixo ele. Tá? Eu continuo na busca em profundidade. Tem nada a ver com largura aqui não. Aqui eu não estou comparando um com o outro não. Eu estou falando que no busca em profundidade tem isso. Tá? E aqui ele está falando outra coisa. Essa segunda bolinha é mais fácil de entender. Essa segunda bolinha está falando o seguinte, que o tempo que eu chego e que eu saio, o que eu chego tem que ser menor do que eu saio. É o que está aqui, né? Então, eu cheguei aqui no 6, saí no 7. Não é cheguei no 6 e saí no 6. É isso. Está escrito aqui, tá bom? Mas caso eu quisesse passar por ele da forma mais rápida, ué, aí os dois são iguais, né? Olha aqui. Tanto faz busca em largura quanto em profundidade, eu só tenho um caminho. Não existe dois caminhos diferentes aqui. Então,
Tanto faz largura quanto profundidade, nesse caso aqui dá o mesmo resultado. Porque, afinal de contas, eu só tenho uma possibilidade. Entendeu? Vamos ver o que ele está escrevendo ali. Enquanto você está escrevendo, eu continuo aqui, tá? Aí vamos lá. Então deixa eu voltar ali. Em profundidade, eu teria que primeiro passar por todos de um nível para depois aprofundar mais? Em profundidade, não. Isso daí que você acabou de escrever é largura. Sim, em largura eu teria que passar. Depois eu coloco os slides na nossa língua? Tipo isso aqui que eu acabei de falar? Beleza. Se eu tiver a fonte dele, eu altero. Tá bom? Se eu não tiver a fonte, eu ponho um comentário aqui, salvo o slide e substituo lá. Então vamos continuar aqui. Faz de conta que eu tenho esse grafo aqui. Observe que esse grafo aqui ele já está direcionado. Tá? Aqui ó, a Virginia fez um exemplo de um grafo não direcionado. Mas na hora de falar da profundidade, aí ela já pegou o outro aqui. Mas não tem nenhum problema, é só para mostrar para vocês. Tá? Não importa se é direcionado ou não. O processo é o mesmo. Então vamos lá. Comecei nesse cara aqui. Então o tempo dele de chegada 1. Tá? Acabei de começar, estou começando desse cara aqui, ó, do U. Tá? Então comecei. Aí eu vou para onde? De acordo com o algoritmo dela, ela decidiu que ela vem para cá. Poderia ter vindo para cá também, tá? Mas não tem nenhum problema. Ela decidiu que ela vem para cá. Então chegou no V com tempo 2. E agora ela vai para onde? Agora só tem uma opção, né? Que é vir para cá. Tá? Não é voltar para cá e vir para cá, não. Porque senão é largura. É continuar a partir daqui. Então agora ele vem para o Y. Beleza, 3. Aí agora qual opção que ele tem? Só vir para o X. Né? Porque ele não pode ir para o W, tá vendo? É direcionado. Ó. 4. Aí agora chegou no 4. O que, que ele tem que fazer? Sair do X. Então ele saiu do X. Ele estava cinza, virou preto. Vai voltar para onde? Vai voltar para o Y. 6. Vai voltar para onde? Vai voltar para o V. 7. Vai voltar para onde? 8. E aqui ela já comeu um slide. 9, tá? 9, porque não tem jeito de alcançar, tá vendo? 9. Aí ele vai vir para cá? Não, né? Porque aqui já está terminado, ele vai vir para cá. 10. E agora? 11, volta para cá, 12. Vamos ver o que o Iago escreveu ali. Professor, quando existem duas opções de caminho, qual é o critério? É aleatório? É o seguinte, você pode decidir que você vai pegar sempre o primeiro da sua lista. Você pode decidir que você pega aleatoriamente. Isso aí é critério seu. Não existe regra não, tá? Para poder falar o que é que você faz. Por exemplo, lá no caso da árvore, quando a gente está fazendo o caminhamento na árvore, aí não tem opção, né? Porque depende como que você está fazendo o caminhamento. Se você vai pegar primeiro o da direita, depois vai para o meio e depois vai para o da esquerda, ou se você vai pegar o da esquerda, depois vai para o meio e depois vai para a direita, ou se você vai pegar o da esquerda, depois o da direita, depois o do meio, entendeu? Lá você não tem opção. Mas aqui, ó, você pode definir uma ordem também, tá? O importante é que o seguinte, é que você saiba qual que é que você vai seguir. Agora, pode ser aleatório? Pode, não tem nenhum problema não. Inclusive, provavelmente a ordem que a Virginia decidiu para colorir isso aqui foi aleatória. Tá? Então não precisa preocupar não. Quando você tiver duas ou mais opções de caminho, você pega qualquer uma. Porque uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte.
você não sabe qual que é o caminho que você tem para seguir. Porque se você soubesse qual que era o caminho, você ia para lá direto. Concorda? Então você não sabe para onde que você tem que ir. Então se você não sabe para onde que você tem que ir, mas você tem mais de uma opção, você pega um e vai e vê o que acontece. Aí chegou lá na frente, deu errado, foi deu errado. Deixa eu voltar. Entendeu? Se você já souber qual que é o melhor caminho, você vai para ele, aí você não tem dúvida, não. Vamos ver o que, que o Iago está escrevendo ali. Ah, beleza, entendeu. Todo mundo entendeu esse caminhamento aqui? Olha só, isso aqui tem uma coisa importante, tá? Olha só, eu tenho uma floresta aqui, tá vendo? Isso aqui tem a ver com um problema que é o problema dos parênteses, tá? Por que dos parênteses não vem ao caso, tá? E não interessa aqui também não. Mas a ideia é o seguinte, é que garantidamente esses caras não estão dentro desse. Por quê? Porque o menor número que aparece aqui não está dentro de nenhum dos números que está aqui. Então significa que ele já começou aqui depois que ele tinha terminado tudo isso aqui. Tá? É só para não precisa preocupar com isso não, é só para dar uma ideia aqui para vocês. Baseado nesses números aqui, eu consigo saber se esse cara está dentro de um ou não do outro. Entendeu? Por exemplo, se esse cara aqui é 10 e esse cara aqui começou no 9 e terminou no 12, então significa que esse cara está dentro desse cara. Então, esse cara aqui é predecessor dele. Tá? Só olhando nos números dá para saber quem é predecessor do outro. Ou quem são os predecessores. Tá? Então, por exemplo, aqui 9. 9 não está dentro de nenhuma dessas faixas. Então, nenhum desses aqui é predecessor desse. Ah, então é por isso que tem esses númerozinhos aqui, para poder saber dos predecessores e saber quem está dentro de quem. E esses números mudam, claro, dependendo do caminho que você pega, né? Entendeu? Porque se você pegar caminho diferente, você pode ter uma árvore diferente, ou ter floresta diferente. Entendeu? Que é aquilo que está escrito aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá? Enquanto o outro dá uma árvore bonitinha, você não tem opção do que fazer, é aquela árvore lá e pronto, acabou. Essa daqui não, essa daqui pode ter mais de uma árvore. Pode formar uma floresta, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, a gente já coloriu o grafo demais. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, busca em profundidade, aqui ó. A busca em profundidade tem aplicações em vários problemas. Teorema dos parênteses, que é esse cara aqui que eu acabei de citar, entendeu? Que, de uma maneira geral, é para saber se esse parênteses está dentro desse parênteses aqui, tá? Então, tipo assim, ó. Garantidamente esse parênteses não está dentro desse aqui. Aí a gente fica sabendo isso por conta do número. Mas é só curiosidade. Esse slide aqui é slide de curiosidade. Ordenação topológica, tá? Identificação de componente fortemente conexo. O que é um componente fortemente conexo? É um componente que quaisquer dois pares existe um caminho entre eles. Então, tipo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é curiosidade, tá bom, gente? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu escolher outra cor. Qual que é o componente fortemente conexo desse grafo aqui? 2, 3 e 4. Porque dado qualquer par aqui, existe um caminho entre eles, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar
2 e 3, existe um caminho? Sim, existe aqui, ó, do 2 para o 4, do 4 para o 3. Aí se eu pegar aí 2 e 4, beleza, existe um caminho aqui, 2 e 4. E se eu pegar 3 e 2, existe aqui, ó, do 3 para o 2. E se eu pegar 3 e 4, existe aqui, ó, do 3 para o 2 e do 2 para o 4. Aí se eu pegar do 4 para o 2, existe aqui, ó, 4 para o 3, 3 para o 2. Aí do 4 para o 3, existe 4 para o 3. Fortemente conexo. Aqui, ó. Essa palavra aqui. Então, um componente fortemente conexo é um componente cujo quaisquer dois vértices existe um caminho entre eles. Tá? Mas isso aqui é curiosidade. Tá bom? Esse slide aqui é de curiosidade. Deixa eu escrever aqui, ó. Curiosidade. Bom? Porque tem dois ou mais direcionados para ele? Não. Tem a ver dois ou mais direcionados, não. Entre quaisquer dois pares, existe um caminho entre eles. Quais que são os pares? 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4, 3 e 2, 3 e 4, 4 e 2, 4 e 3. Esses são os pares, né? Porque a ordem faz diferença. Então, aqui, ó, do 2 para o 3, do 2 para o 4. Do 3 para o 4 e do 3 para o 2. Do 3 para o 4, eu até repeti aqui, ó. Do 4 para o 2 e do 4 para o 3. Tá? Então, esses aqui são os pares. Existe um caminho do 2 para o 3? Existe. Aqui, ó. 2, 4, 3. Existe um caminho do 2 para o 4? Existe. 2, 4. Existe um caminho do 3 para o 4? Existe. 3, 2, 4. Existe um caminho do 3 para o 2? 3, 2. Existe um caminho do 4 para o 2? Existe. 4, 3, 2. Existe um caminho do 4 para o 3? 4, 3. Beleza. Aí por que que um não faz parte do componente fortemente conexo? Porque se eu incluir um aqui, não é todo mundo que chega no 1. Entendeu? O 1 chega em todo mundo. Mas existe cara que não chega no 1. Então, 1 não faz parte do componente fortemente conexo. Ah, pessoal, precisa guardar isso? Não, aqui, ó, curiosidade. Eu só estou explicando para vocês o que é isso aqui. Teorema dos parênteses, acabei de falar, tá? Ordenação topológica, é a ordem das coisas, né? Um que é pai do outro, que é pai do outro, que é pai do outro, papapá. Identificação de componente fortemente conexo, é o que eu estou explicando aqui, a nível de curiosidade. E coloração. Coloração é o seguinte, é você garantir que vértices adjacentes, tá? Se eu estiver falando de coloração de vértice, óbvio, né, que é o exemplo que eu estou dando. Você garantir que vértices adjacentes não possuam a mesma cor. Então é tipo para pintar ele, sabe? Tipo assim, ó. Aí faz de conta que eu tenho eu tenho três cores: laranja, azul e vermelho. Aí eu resolvi começar desse cara aqui. Aí eu pintei esse cara de vermelho. Então, se eu pintei esse cara de vermelho, esse cara aqui não pode ser vermelho, nem esse pode ser vermelho. Então, faz de conta que eu pintei de azul. Aí eu pintei de azul aqui. Escolhi muito ruim, né? Deixa eu dar uma atrapalhada aqui um pouco. Tá? Aí agora sim, vamos lá. Aí é o seguinte, se esse cara aqui é azul, esse carinha aqui não pode ser azul, mas ele pode ser vermelho, porque esse não é adjacente desse, então eu venho e pinto ele de vermelho.
Se esse cara é azul, esse cara aqui não pode ser azul. Mas ele poderia ser vermelho se esse aqui não fosse vermelho. Porque, afinal de contas, ele é adjacente dele. Então, ele não pode ter a mesma cor. Então, ele tem que ser laranjado. Se esse cara ele é vermelho e ele é adjacente, ele não pode ser vermelho. Mas ele também não pode ser laranja porque ele é adjacente. Então, ele só pode ser azul. Entendeu? E se existisse esse carinha aqui, ó, aí ele não poderia ser nem azul. Tá? Mas é curiosidade que eu estou passando para vocês. Aí o problema de coloração, tá? É eu achar uma coloração para isso aqui. Que, que, que tenha essa característica, entendeu? Mas é curiosidade. E aí, para nossa alegria, olha os exercícios. Implementar a busca em largura, implementar a busca em profundidade. Olha só o que vai usar aqui, qual que é a estrutura de dados que usa aqui. Escrevam aí, qual que é a estrutura de dados que usa para implementar busca em largura. Tomara que seja conexão lenta e não dificuldade de responder. Qual que é a estrutura de dados? Não, grafo não, ué. Grafo é onde você está implementando a busca em largura. É claro que é no grafo. Mas qual que é a estrutura de dados que eu uso? Fila, isso, fila. E qual que é a estrutura de dados que eu uso para implementar a busca em profundidade? Essa eu não falei, hein? Essa aqui eu não falei. E nem estava escrito no slide. Não, não é lista duplamente encadeada, não. Se vocês responderem rapidinho, ainda dá tempo de eu ir comprar 30 ovos por R$ 10 ali embaixo. Pilha, isso! Pilha, tá? Para implementar busca em profundidade eu uso pilha. Porque aí eu vou colocando os caras que eu já passei aqui, ó. Aqui. Coloquei o U na pilha. Aí agora eu coloquei o V na pilha. Aí agora eu coloquei o Y na pilha. Agora eu coloquei o X na pilha. Acabou o X, eu tiro o X na pilha. Voltei para o Y. Voltei para o V. Voltei para o U. Esvaziou a pilha. Coloquei o W. Coloquei o Z. Terminei o Z, tirei o Z da pilha. Terminei, tirei o W da pilha. Perfeito. Então, para implementar busca em largura, a gente usa fila. Para implementar busca em profundidade, a gente usa pilha. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Esse próximo slide é só propaganda da próxima aula. Então, terminou aqui. Então, é o que eu acabei de falar, Alexandre. Se ninguém tiver dúvida, acabou a aula. Vocês têm alguma dúvida? Gente, eu realmente estou preocupado com a audiência da aula, viu? Tá muito baixa. Sabe? Participação tendendo a zero aqui, sabe? Independente de ser sexta-feira. A audiência tá baixa na quarta, a audiência tá baixa na segunda-feira também, tá difícil.
Então, beleza. Então, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Até segunda-feira. Então, vou encerrar aqui.